tudo bem? Como é que você tá? Eu não tô bem. Ultimamente eu tenho passado por algumas coisas complexas e eu acredito que seja natural, todo mundo passa por isso. Eu terminei um relacionamento, não da minha parte, né? Mas, enfim, sofro com isso. Já vão fazer 2 semanas e ainda me dói bastante, eu ainda choro e eu queria compartilhar um pouco desse sentimento aqui. O vídeo ele não vai ser estruturado, ele não vai ter uma edição muito foda, na real. Vai ser uma edição básica, que ele é mais como se fosse um desabafo que eu queria fazer pra mim mesmo. Quando eu olhasse isso no futuro, eu tivesse isso no meu portfólio e no meu YouTube pra lembrar que essa fase eu consegui passar. Ainda não passei, obviamente, mas eu vou conseguir passar por isso e, enfim, aprendendo um pouco cada dia mais, né? Eu sei que parece que você tá sozinho, que você perdeu tudo e que certas coisas nunca vão mudar, mas depois desse relacionamento que eu tive, eu percebi que muito do que eu dei já era meu, sabe? Já era uma coisa que estava dentro de mim e que podia aflorar a qualquer momento. E com essa pessoa que eu estava junto, eu descobri que muito mais sobre mim do que eu achei que eu já sabia. Eu achei que eu já era tudo aquilo e que eu descobri que eu posso ser mais, sabe? Eu não sei se você já teve esse sentimento de ser uma pessoa tão boa do lado da outra pessoa que você está se envolvendo, que você está se relacionando, que você meio que se desconhece a certo ponto. Você acaba entendendo que algumas coisas elas acontecem porque tem que acontecer e que não importa o que você faça, nunca vai ser o suficiente, mas que você tem um potencial enorme e que se a pessoa aproveitar isso, se ela souber dar valor a isso, não vai acabar, sabe? Não existe nada que pode fazer com que isso acabe a não ser a outra pessoa ou alguma situação que vocês passam ou alguma situação do destino que talvez faça com que vocês entendam que não era para ser, mas que ambos conseguem tirar um ensinamento muito grande dessa relação. Eu não imaginava que eu podia ser uma pessoa tão boa, tão presente, tão apaixonada, tão engajada nas coisas que a outra pessoa gostava. Eu nunca fui muito fã de Beatles, eu já ouvi algumas vezes, obviamente, mas eu nunca tive um momento em que eu parei e falei, eu vou estudar a história desses caras porque parece interessante. Eu nunca fui essa pessoa, mas eu passei a ser. Eu nunca fui um grande fã de Demi Lovato e eu comecei a ser. Eu nunca tinha parado para escutar a discografia do Seu Pereira ou a discografia do Los Hermanos também e eu passei a ser tudo isso. Eu nunca fui uma pessoa que frequentava muito os bares do centro ou que ouvia tanta música popular brasileira como eu aprendi tudo isso estando do seu lado. E por isso eu queria agradecer, porque hoje em dia eu descobri que eu gosto de tudo isso que você gosta também, sem querer aqui pagar de roubar sua personalidade, jamais faria isso. Eu nem sei se você vai ver isso na verdade, mas eu queria agradecer porque eu consegui aprender muito com você. E agora, longe de tudo isso que você me ensinou, isso é meio que só o básico, mas assim, interpretando da forma da distância, eu percebo que é muito valioso o que eu passei e que eu amei de verdade e que do seu lado eu me engrandeci como ser humano. Eu acredito que agora tá difícil, mas algum dia eu vou conseguir voltar a sorrir quando eu escutar Clube da Esquina, quando eu escutar, sei lá, Gilberto Gil cantando, quando eu escutar Caetano cantando, é, quando eu escutar Judas da Lady Gaga, que inclusive foi a primeira música que a gente escutou junto assim, quando a gente mal se conhecia direito. Marina Sena também vai ser difícil.
Eu ainda não consigo escutar ela, porque, enfim, foi a primeira coisa que eu descobri que eu gostava quando a gente começou a sair. E principalmente aquela música que ela tem com o BK, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, aquela música. Algumas coisas vão ser difíceis de começo e algumas coisas eu tô me encostando pra poder não cair, sabe? Tô fazendo por onde manter a sanidade mental através da leitura e do trabalho e da interação social que eu tenho com as pessoas no trabalho e também da faculdade. Isso eu não posso negar que eu tô sozinho. Eu estou sozinho no quesito relação, porque você foi meu mundo por um bom tempo. Mas no quesito amizades, eu acredito que eu nunca estive sozinho. E eu espero também que você tenha esse apoio, porque ele é muito importante e ele muda, ele faz diferença de verdade. Eu voltei com a terapia, eu tô fazendo terapia com algumas pessoas que foram indicadas do pessoal do trabalho me indicou. E eu queria agradecer muito ao pessoal do trabalho, porque eu tô na área de psicologia e sei lá, isso diz muita coisa. A gente sofre também. E eu queria agradecer uma pessoa especial que tá me ajudando muito nesse momento, que é a minha psicóloga Camila. Ela não, provavelmente não vai ver esse vídeo, mas se não fosse ela me ajudar com conselhos, com sessões depois do horário de trabalho, ela não sabe a importância que tem pra mim falar sobre isso, pensar que de certa forma eu consigo enxergar, só parando assim pra observar, eu consigo enxergar que existem pessoas que correm por mim e eu nunca precisei pedir, sabe? Tem pessoas na minha faculdade, tem pessoas na minha roda social, individual, que me amam pelo jeito que eu sou e que nunca foram um problema pra mim e que nunca pensaram em tentar me mudar e gostam de mim pelo jeito que eu sou. Isso faz muita diferença. E que quando me viram sofrendo, quando me veem sofrendo, né? Oferecem colo, oferecem carinho, sabe? São ouvintes. E eu anseio por ser uma pessoa assim para as outras pessoas. É quase como um redescobrimento do porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Depois de um tempo eu conversei com um amigo e eu percebi que a minha versão junto com a pessoa no relacionamento que eu tinha era a minha versão ápice que eu queria da vida, sabe? Era uma versão que queria fazer ela feliz o tempo inteiro, queria saber de todas as coisas que a pessoa gostava, queria estar presente 100% do tempo e dar presentes, independente se são presentes que a pessoa gosta ou que os dois gostam, que os dois vão usar juntos. Eu gostava de dar os dois tipos de presente. Mas, de certa forma, eu não culpo por ela ter terminado comigo. Eu me culpo por não ter enxergado que eu tava me apagando para poder fazer a outra pessoa feliz, sabe? Porque é meio que isso, se eu for parar pra refletir sobre o relacionamento, era isso. Eu fazia tudo o que ela fazia e ela dificilmente abria mão de alguma coisa que ela queria pra dar espaço para as minhas vontades e meus desejos, sabe? Então, eu acredito que quando eu encontrar uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu, que tem os mesmos interesses, as mesmas vontades, os mesmos hobbies, talvez, não necessariamente precisa ser assim, mas que tenha o mesmo as mesmas vontades, os mesmos desejos, enfim, vai ser incrível porque eu não sou uma pessoa de ir embora e eu sempre deixei ela ciente disso. Eu nunca fui a pessoa que iria embora. O relacionamento só acabaria se ela decidisse que ia acabar.
e dito e feito. Foi o que aconteceu. Eu não quero me corroer em autopiedade, eu sei muito bem da minha situação e eu luto com isso todo dia, eu luto com a saudade todo dia. Eu acredito que você também deva lutar. Se não luta, que bom pra você, consegue ser tão bem resolvida, mas eu preciso passar por esse processo. E recentemente eu venho descobrindo que eu não preciso passar por esse processo sozinho e que esse processo vai ser muito mais leve se eu passar por isso acompanhado das pessoas que se importam comigo e das pessoas que eu amo. É uma pena você não poder fazer parte disso, mas eu acredito que se eu quiser evoluir como pessoa, eu preciso deixar certas pessoas irem embora e agir como tal e manter a cabeça erguida e manter a minha posição atual fazem parte desse processo e aprender refletindo sobre o que passou e o que pode vir a ser, porque depois de é pouco tempo, obviamente, talvez não consiga me relacionar por um tempo, mas só esse pouco de tempo que eu passei sozinho já me fez refletir que eu não consigo não amar as pessoas e que provavelmente no próximo relacionamento que eu cair, eu vou continuar sendo essa pessoa que você conheceu. Sendo bom ou sendo ruim, só o tempo vai dizer. Mas eu vou me preparar para dar o meu melhor, sem dúvida. Eu vou terminar esse vídeo terminando falando sobre a última coisa que eu te disse quando a gente terminou. Eu comentei que eu desejo do fundo do meu coração que você consiga se se curar, sabe? Eu desejo do fundo do meu coração, como uma pessoa que não consegue ter ódio das outras, que não consegue nutrir sentimentos ruins, como rancor, angústia, sabe? Raiva, não consigo. Lógico que eu sou um ser humano, eu também sinto essas coisas, mas é muito tudo passageiro. Eu só consigo pensar coisas boas sobre você, independente de tudo que aconteceu. Então, eu queria terminar dizendo que eu quero que você se cure, que eu quero que você encontre alguém que realmente vai te fazer feliz, que goste das mesmas coisas que você e que tenha um brilho no olho que eu tive toda vez que vê você, sabe? Toda vez que você for tomar seu checkmate, toda vez que você for fazer o seu Cosmopolitan, toda vez que você colocar o Beatles pra tocar, ou Ben on the Run, um Paul McCartney, sabe? Um Queens of the Stone Age, toda vez que você for sair com essa pessoa, eu quero que você pense que você tá aberta para experienciar o amor de verdade, assim como foi o amor que eu senti por você e que você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Porque naquela última noite que eu chorei por você, eu percebi que era meu, sabe? Todo aquele amor que eu te dei, ele era meu. Eu amava você. E o que brilhava no seu olho pode ser que era o reflexo dos meus mesmo, sabe? E o que eu amei em você era algo que não era seu, era uma coisa que era minha. Era uma coisa que eu tava vislumbrado. Eu tava muito feliz. E eu agradeço a você por ter disponibilizado esse sentimento pra mim. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vivi. Fica bem, tá? Se cuida e se cure. Você merece. E eu também mereço.